Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs, paz e bem. Meditamos a palavra do Senhor, do Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos 17 a 18. Jesus, porém, lhes respondeu: Meu Pai até agora trabalha e eu também trabalho. Por isso, os judeus buscavam ainda mais matá-lo, porque não somente violava o sábado, como também chamava Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Queridos irmãos, o contexto desta palavra é o seguinte: havia uma festa dos judeus em Jerusalém e Jesus, como judeu, foi participar da festa. Quando chegou em Jerusalém, ele ficou perto de uma piscina chamada Betesda. Lá havia uma fonte milagrosa naquele local em que todas as pessoas, no momento em que a água era agitada, podiam tocar na água e o primeiro que entrasse nela ficaria curado. Jesus encontra um homem doente há 38 anos, acamado, e pergunta para ele: Tu queres ficar curado? Ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando eu estou chegando, outro entra na minha frente e aí eu perco a vez. É o discurso próprio das pessoas acomodadas, que sempre estão dizendo que ninguém faz nada por ele e assim por diante. Jesus se apresenta como aquele que é solidário e oferece uma mão amiga. Tu queres ficar curado? E aí Jesus ordena: levanta-te, pega o teu leito e anda. Ou seja, vamos sair do comodismo, vamos assumir a graça de Deus, vamos assumir a nossa vida e vamos andar. Acontece que era um sábado. Muita gente ficou admirada por ver aquele homem que há tanto tempo havia caído agora levantar-se. Mas, por se tratar de um sábado, os judeus não viram com bons olhos. Jesus estaria violando, então, a lei? No Evangelho de São Mateus, Jesus disse: Não penseis que eu vim abolir a lei. Eu vim para dar pleno cumprimento. Vejamos, minha gente, que sem abolir a lei, ele vem colocar a lei no lugar certo. Ou seja, a lei deve estar a serviço da vida, a serviço da pessoa, e não a pessoa escrava da lei. Foram questionar porque Jesus tinha feito isto no dia de sábado, aí que ele respondeu o que nós proclamamos agora: Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Jesus se declara Filho de Deus, assume a sua identidade de Filho de Deus, e isto gera conflito entre os judeus, porque sendo um homem, ele viveu entre nós a condição humana, sem deixar a natureza divina. Diz a palavra: por isso os judeus buscavam ainda mais matá-lo, porque não somente violava o sábado, segundo a tradição deles, como também chamava Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Uma vez Jesus disse para Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. De maneira tal, minha gente, que Jesus passa a ser perseguido porque liberta os doentes em dia de sábado, porque ensina que não existe lei que proíba de fazer o bem deve sempre ser feito, deve ser sempre a nossa luta à defesa da vida. Jesus é perseguido porque se assume como Filho de Deus, e os judeus não aceitam e começam a tramar a sua morte. Nos próximos dias eu vou continuar insistindo neste assunto, em dizer que muitas vezes os injustiçados, eles simplesmente por fazerem o bem, incomodam tanto que a sua presença não é suportada. E é nesse momento que vale a nossa perseverança. Que o Senhor te conceda a graça de se assumir como Filho de Deus, com todas as exigências que isto implica. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.